Bom, essa glicose aqui, que é produzida no fígado, ela pode ser liberada na circulação ou ela pode ser estocada na forma de glicogênio, tá? Então é a forma de armazenamento de glicose rapidamente mobilizável, tá? Então a gente vai ter uma quantidade de glicogênio no fígado, que vai ter a função de manter a glicemia, tá? Ou seja, por exemplo, já passaram 6, 7 horas que eu fiz a minha última refeição, tá? Como é que é mantida a glicose na circulação? Através do glicogênio hepático, né, que vai liberando glicose gradativamente na circulação, tá? Também tem glicogênio nos nossos músculos, tá? Tem uma reserva de energia para a realização das contrações musculares rápidas, tá? Que a gente precisa. Então, normalmente o glicogênio muscular tem essa função, um estoque de glicose que tem lá. E como é que ocorre esse processo, né? Na realidade, a glicose ela vai ser transformada em glicose 6-fosfato, tá? Esse processo aqui é o mesmo que acontece na primeira etapa da glicólise, se vocês estão lembrados, tá? Então, a adição de um grupo fosfato no carbono 6, tá? Então, só que ao invés de seguir a degradação da glicose na glicólise, na glicogênese, essa glicose 6-fosfato é convertida em glicose 1-fosfato, tá? A qual é adicionado um nucleotídeo que tem a base nitrogenada uracil, então é um uracil mais ribose mais dois grupos fosfatos, é um UDP. Então por que é UDPG? Porque é um nucleotídeo ligado à glicose, que então a partir dessa glicose mais esse nucleotídeo é que vai ser possível montar os polímeros de glicogênio, tá? Então existe uma enzima chamada glicogênio sintetase que vai fazer esse polímero aqui chamado glicogênio. E esse glicogênio, então, ele vai estar lá dentro das células do fígado, vai ser um polímero de moléculas de glicose que vai se organizar, que nem a gente falou lá quando a gente estudou os polissacarídeos, uma forma muito parecida com o amido, tá? A diferença é que o glicogênio possui essas ramificações, tá? E ele vai ter essas grandes moléculas com grande estoque. Então, o glicogênio é um polissacarídeo ramificado com várias unidades. Cada bolinha dessas representa, né, uma molécula de glicose, que quando for necessário, ela vai sendo quebrada essa ligação, essa glicose vai sendo liberada na circulação, no caso dos hepatócitos, ou dentro do própria célula muscular. Tá? Então, o glicogênio que está dentro das células musculares vai quebrando essa ligação, vai liberando a glicose, justamente para que a célula muscular obtenha energia. Tá? Então, aqui a gente viu como é que ocorre a síntese de glicose através da gliconeogênese, tá? E o estoque do excedente dessa glicose na forma de glicogênio. Tá? E aqui justamente mostrando exatamente isso, né? As duas células que têm estoque de glicogênio, que saiu um pouquinho errado o nome, né? Mas enfim, aqui é o glicogênio, né? Dentro do músculo e dentro do fígado. O glicogênio dentro do músculo é utilizado para dar origem à glicose dentro do próprio músculo, enquanto que o glicogênio que está no fígado é utilizado para liberar a glicose para que seja liberado na circulação. E lembre que eu expliquei para vocês, tá? Um músculo em intensa atividade física, ele produz muito lactato, e esse lactato é jogado na circulação sanguínea para quê? Para sintetizar mais glicose, tá? Então esse é um processo muito ativo, principalmente quando tem uma atividade física muito intensa de animais, de pessoas, né? Ocorre a síntese de lactato, o lactato vai para o sangue, volta para o fígado e o fígado produz mais glicose para mandar mais glicose para o músculo ficar mantendo a atividade física. Isso vocês vão ver um pouquinho mais depois na parte final da disciplina com a professora Karine, que ela vai explicar justamente como é que acontece todo esse processo aqui de justamente de integração entre os diferentes órgãos, né? Como é que o metabolismo é integrado, tá? Por enquanto, só para vocês terem uma ideia de qual a importância da síntese de glicose, né? Através da gliconeogênese e a importância do estoque na forma de glicogênio. Um outro processo bastante importante, eu vou passar rapidamente para vocês, só entenderem que ele é um processo que acontece dentro das células de praticamente todas as nossas células, que é a síntese de ácido graxo, tá? Então, na realidade, vocês têm que imaginar o seguinte, tá? Que
a síntese de ácidos graxos, tá? Ela ocorre basicamente no citoplasma. Olha aqui está em inglês, mas está escrito, ó, síntese de ácidos graxos, tá? Vocês lembram que quando a gente falava sobre o uso dos ácidos graxos, quando é que ele é utilizado? Ele é utilizado dentro dos mitocôndrios. O ácido graxo é degradado através da beta-oxidação dentro dos mitocôndrios. Mas por que então está sendo sintetizado ácidos graxos? Na realidade, pensem o seguinte, tá? Quando a gente tiver uma dieta muito rica em glicose, tá? O que vai acontecer? A gente comeu muito pão, muita massa, né? Essa glicose vai chegar lá dentro de todas as nossas células, ela vai ser convertida para piruvato, tá? Através da glicose. Isso acontece no citoplasma, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, citoplasma acontece todo esse processo aqui, tá? O piruvato vai para dentro do mitocôndrio, daí dentro do mitocôndrio, o que acontece? Vai ter a produção de acetilcoenzima A. Conforme vocês já aprenderam, essa é a primeira etapa, né? Justamente de descarboxilação do piruvato, né? E ocorre a síntese de acetilcoenzima A, tá? E se nós tivermos uma dieta rica em aminoácidos, também esses aminoácidos vão ser convertidos em acetilcoenzima A, tá? E aí, se nós tivermos comido carboidrato demais, tá? Ou mesmo proteína demais, o que vai acontecer com esse excedente aqui, né? Esse excesso de acetilcoenzima A? A célula não vai precisar mais de energia, não vai precisar mais fazer fosforilação oxidativa aqui dentro, tá? Então essa acetilcoenzima A, ela é mandada para fora do mitocôndrio, ela vai para o citoplasma das nossas células, tá? E o que vai acontecer no citoplasma das nossas células? Esse acetilcoenzima A, na realidade tem um detalhezinho aqui que eu não expliquei para vocês, tá? Que acetil ele é convertido em citrato, citrato ele sai para o citoplasma, daí ele é convertido de novo em acetilcoenzima A. Aqui vai iniciar a síntese de ácidos graxos no citoplasma, tá? E o que é esse processo de síntese de ácidos graxos? A cada molécula de acetilcoenzima A que tem 2 carbonos, o acetil, lembrem, é o resíduo acetato, ele tem 2 carbonos, ele vai sendo juntado a várias moléculas de acetilcoenzima A de outros, outros acetil que saíram do mitocôndrio, né? E vai montando ao final, tá? Essa grande cadeia de carbonos e hidrogênios, tá? Que é um ácido graxo, tá? E na realidade nos animais, os principais que são montados, o principal ácido graxo que é montado é o palmitato. Então você tem que imaginar o seguinte, pessoal, tá? Isso é muito importante, tá? Então a cada acetil que sai aqui, né, do mitocôndrio, ele fornece 2 carbonos para montar uma molécula de palmitato, para montar uma molécula de ácido graxo, que é o palmitato, tá? Que tem 16 carbonos, tá? E por que isso é importante, pessoal? Pensem o seguinte, tá? Então, a forma da gente guardar esse excedente de energia, quando tem glicose demais, tá? Já atendeu às necessidades energéticas da célula, sobrou acetilcoenzima A, ela sai do mitocôndrio, ela vai para o citoplasma e ali no citoplasma produz esse ácido graxo palmitato. Tá? E o que vai acontecer com esse ácido graxo palmitato, que também está mostrando como é que acontece todo o processo de síntese, tá? Esse ácido graxo palmitato, então, ele vai ser utilizado para quê? Para produzir outros ácidos graxos, tá? Ou até mesmo lipídios, como o ácido fosfatídico, tá? Então aqui a gente sempre vai ter a presença dos ácidos graxos para produzir o ácido fosfatídico, que é um dos lipídios de membrana e que dá origem aos demais lipídios de membrana, como também a síntese de quem? Olha aqui, pessoal, muito importante, ó, das gorduras. Tá? Então, na realidade, a partir do ácido fosfatídico também são sintetizadas as gorduras. Eu quero dizer isso para vocês, tá? Que na realidade todos os lipídios são produzidos a partir desses ácidos graxos que são sintetizados dentro das nossas células. E nós vamos sintetizar tantos mais desses lipídios aqui, tá? Esses ácidos graxos e os lipídios que têm ácidos graxos, principalmente as gorduras,
quanto mais ácido graxo a gente tiver sendo sintetizado dentro das células, tá? E como que vai ter mais ácidos graxos sintetizados dentro de cada célula? Quanto mais glicose tiver na alimentação, quanto mais aminoácidos, qualquer excedente na nossa dieta, a gente vai estocar na forma de ácidos graxos, que são, então, utilizados para a síntese de gordura. É por isso que a gente engorda, é por isso que todos os animais engordam. Por quê? Porque dentro das células ocorre a síntese de gorduras. Tá? Conforme vocês viram, tá? Essas gorduras aqui que são sintetizadas, elas não vão ficar dentro das células, elas vão ser encaminhadas pela circulação sanguínea para o nosso tecido adiposo, que vai ter a função de fazer o quê? De estocar esse excedente, de estocar toda essa quantidade de gordura que foi sintetizada para quê? Para manter uma reserva. E quando é que a gente vai utilizar essa reserva aqui? Quando faltar energia pelo nosso organismo. Tá? Então, por isso que, para a gente perder, para a gente gastar, para a gente queimar essa gordura aqui, o que a gente tem que fazer? Ficar um tempão sem comer, dieta, né? Ou fazer muito exercício. Tá? Por quê? Porque daí nossas células musculares vão utilizar esse excedente aqui de ácidos graxos, principalmente através da beta-oxidação para obter energia. Tá? Então, só para explicar para vocês que isso é uma característica de todos os principais animais. Eles estocam uma grande quantidade de gorduras, por quê? Porque eles fazem a síntese de ácidos graxos, que é esse processo que eu expliquei aqui para vocês resumidamente, tá? Eu não entrei em detalhes para vocês de como é que acontece toda essa síntese, tá? Mas esse é um processo muito importante, e isso que vocês têm que saber para quê? Para estocar o excedente energético das nossas, do nosso organismo. Tá? Dentro de cada célula. Tá? Além disso, eu preparei para vocês aqui algumas, só para vocês terem uma noção geral, tá? De como é que ocorre a síntese de aminoácidos. Tá? Então, na realidade, nós temos a capacidade de sintetizar, né? Cada animal tem a capacidade de sintetizar um determinado número de diferentes tipos de aminoácidos, que são os aminoácidos chamados não essenciais, tá? Enquanto que alguns aminoácidos a gente não tem a capacidade de sintetizar. Tá? Então aqui está mostrando, né, alguns aminoácidos que a gente sintetiza, tá? E alguns aminoácidos que a gente não sintetiza, metionina, treonina, são aminoácidos mais complexos, que esses sim tem que estar presentes na nossa dieta e na dieta de muitos animais. Vocês vão ver depois, principalmente quem for trabalhar na parte de produção animal, que o grande segredo, por exemplo, para o animal ganhar peso, né, e produzir não só engordar, produzir gordura, mas também produzir proteína, né, o que interessa, por exemplo, nas aves, nos suínos, né, produzir carne, né, ou seja, produzir músculo, que são proteínas, né, é justamente que ocorra, né, que tenha a presença na dieta de vários desses aminoácidos. Então isso tem que ser suplementado. Então a dieta desses animais tem que ter esses aminoácidos aqui que o animal não consegue produzir, tá? Mas enfim, tá? Se o animal não consegue produzir, ele tem que vir da dieta. E os que ele produz, ele consegue atender, tá? Então, o que vocês têm que lembrar é que os 20 aminoácidos que compõem as proteínas e que são necessários, que tem em todas as células, tá? A gente tem diferenças nas cadeias laterais, tá? E observem, né? Uma coisa até meio óbvia, até. Os que têm a estrutura, uma cadeia lateral mais complexa, são justamente os aminoácidos ditos essenciais, que têm que estar presentes na dieta. Por quê? Porque eles são de síntese mais difícil,